Olá, está começando o Aparecida Debate Especial. Por 2 semanas, o mundo esteve reunido em Belém, no Pará, para discussões na tentativa de conter o aquecimento global. Foram 196 países e mais de 56 mil pessoas que participaram da Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Mas a COP30 terminou e o documento final saiu. Será que agradou? Para muitos especialistas, não. Após 2 semanas de negociações tensas em Belém, o acordo da COP30 gerou controvérsia. Entre as 29 decisões aprovadas em consenso pelas nações participantes está o aumento do financiamento para países pobres enfrentarem o aquecimento global. Mas o texto final não menciona os combustíveis fósseis e o desmatamento zero. Na plenária de encerramento, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que apesar da falta de acordo sobre a transição energética, o mapa do caminho foi exposto e teve apoio de mais de 80 nações. Marina foi aplaudida de pé por mais de 3 minutos durante o discurso. Muito obrigada. Sobre o financiamento, o documento final pede que países ricos tripliquem os recursos de adaptação até 2035. Países em desenvolvimento argumentam necessidade urgente de dinheiro para lidar com os impactos já existentes, como o aumento do nível do mar e os eventos climáticos extremos. A tensão escalou quando o delegado russo foi defender o que havia sido acordado, alegando que representantes latino-americanos insatisfeitos não deveriam se comportar como crianças que querem todos os doces de uma vez. A resposta veio da delegada argentina. Nosotros, los países de América Latina que hemos hablado en esta plenaria, no nos comportamos como niños que quieren todos los bombones. Hemos venido en representación de nuestros países. Hemos venido en representación de los millones de habitantes que representamos y con instrucciones precisas de nuestro gobierno. Para esse pesquisador, houve uma decepção por parte de vários países sem o esforço de combate aos combustíveis fósseis. Os cientistas estavam preocupados ao longo de toda a COP30. Eu vi a crítica dos cientistas em relação ao mapa do caminho. Por que essa transição precisa ser muito mais eficaz e não é um workshop? Sem dúvida, nós estamos vivendo uma emergência climática tão grave, nunca o planeta teve, desde que nós criamos a civilização 10, 11 mil anos atrás. Nós estamos muito próximos de chegar nesse limite de 1,5 graus de aquecimento, 5 anos, máximo 10 anos. Então, os mapas do caminho, né, em inglês roadmaps aqui, eles estão falando de 2 importantíssimos. Zerar todos os desmatamentos, principalmente das florestas tropicais, até 2030. Isso os países estão concordando. Uma liderança do Brasil nisso. Mas o outro mapa do caminho, que é importantíssimo, 75% das emissões dos gases de efeito de estufa vem dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Nós, do Pavilhão de Ciência Planetária, um pedido do presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, nós entregamos documentos para todos os negociadores. Eu entreguei ontem também para o presidente Lula. Nós temos que acelerar demais a redução dos combustíveis, das emissões pelos combustíveis fósseis, e nosso documento diz: nós temos que zerar o uso dos combustíveis fósseis até 2040 e não mais que 2045. Se a gente não fizer isso, nós podemos passar de 2 graus de aquecimento global lá por 2045, 2050. Isso vai levar ao que a gente chama de ecocídio, um suicídio ecológico do planeta. Tem mais de 20 pontos de não retorno e um maravilhoso nosso, a Amazônia. Se isso acontecer, nós vamos perder a Amazônia. A questão do clima não é mais apenas uma visão acadêmica. Não é mais uma visão de meia dúzia de intelectuais. Não é mais uma visão de meia dúzia de ambientalistas. A questão climática é uma coisa hoje muito séria que coloca em risco a humanidade. É por isso que todos os dirigentes do mundo têm que saber
que cuidar do clima é cuidar da manutenção e da existência do planeta Terra, porque ainda não encontramos outro lugar para nós sobrevivermos. Cuidar do clima é saber que os países ricos precisam ajudar os países pobres, de que é preciso colocar dinheiro para que as pessoas que têm floresta em pé mantenham suas florestas em pé, para que as pessoas possam saber que mantendo a floresta em pé, ele pode ganhar mais do que derrubando a floresta. Manter a nossa água limpa é um compromisso de manter o planeta funcionando. Isso não é uma coisa abstrata. Na opinião da senhora, até que ponto as decisões políticas levam em consideração a ciência, a pesquisa? Olha, os economistas não costumam levar em conta as propostas ou os resultados técnicos. Economista é economista. Ele não, nos programas que ele gera, nas plataformas econômicas, não tem muito espaço para as verdades da ciência. A gente ainda vive num país muito negacionista, não vamos falar nem no mundo, mas o nosso país é muito negacionista em relação às alterações climáticas. A senhora acredita que a COP abriu portas para romper esse negacionismo climático? Ai, eu não tenho visto isso, não. Eu tenho visto dois mundos. O mundo do pessoal que traz notícias para colocar na mesa de debate, que traz informações positivas para que sejam pelo menos consideradas para fazer uma média, um balanço, né, para as resoluções. E tem o outro grupo que está frio. Estão discutindo finanças, o financeiro. Quanto vai para você, 2 para mim, 1 para você. Porque o mundo está muito monopolizado pela questão da guerra. A guerra, porque nós estamos em guerra em todo. E guerra custa muito caro. E custa vidas humanas, mas parece que não contabilizam as vidas humanas que são perdidas. Você gastar dinheiro com guerra, aumenta o PIB. Você gastar em compra de avião de guerra, em compra de bombardeio, em compra de armas, aumenta o PIB. Que mundo é esse? A Cúpula dos Povos foi uma programação paralela da programação oficial da COP30, mas ela é extremamente importante, até porque ela foi criada junto com a COP30, no mesmo ano. E tem uma grande pressão popular em cima dos acordos que são firmados e efetuados durante a COP30. Por isso, para a gente fazer um balanço da importância da Cúpula dos Povos, de toda a articulação dos diversos movimentos sociais, nós estamos com o padre Dário Bossi aqui, que é da Comissão de Ecologia Integral e Mineração e também de Ação Sócio-Transformadora da CNBB. Padre Dário, queria que primeiramente a gente fizesse um balanço. Por que a Cúpula dos Povos ela é tão importante durante a COP30? Pois é, Camila, que bom estar de novo com vocês. A Cúpula dos Povos é talvez a expressão mais verdadeira da COP, porque representa os povos, representa as pessoas que no dia a dia dos territórios defendem o clima, porque o clima não se defende com um documento, uma canetada, se defende no dia a dia, quando no teu território você consegue bloquear um grande projeto que ameaça, você consegue preservar a água, você consegue pensar outras maneiras de economia circular e local, né? E a Cúpula dos Povos foi protagonizada por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, não só do Brasil, mas de América Latina e do mundo inteiro, né? Tinha 65 países representados, mais de 70 mil pessoas na marcha, caminhando, cerca de 30 mil pessoas debatendo na cúpula, representações de mais de 1000 organizações, desde as organizações ambientalistas, aquelas de fato populares, os movimentos sociais e a igreja também.
também. É interessante que a igreja fez parte da organização da cúpula, tanto as pastorais sociais como a CNBB, que acompanhou, claro, com outros compromissos, mas também estando junto, né? Então, digamos, foi a expressão das pessoas que tem algo a dizer. E, inclusive, a Cúpula dos Povos fez pressão na COP com suas denúncias e suas propostas. Mas tenho a impressão que esse ano, durante a COP30, a Cúpula dos Povos ela foi muito mais expressiva do que em outros anos. Isso se deve também ao fato de ter sido no Brasil, em Belém, na região amazônica? Com certeza. Nas últimas 3 COPs anteriores, teve muito distanciamento da sociedade civil e da COP, né? Nesta edição, tivemos uma participação fortíssima, inclusive um número recorde de presença indígena, inclusive fortemente a presença indígena na Zona Azul, mas com essa conexão com os povos, né? Obviamente porque a Amazônia representa um símbolo que chamou muito a convergência dos povos. E obviamente também porque o Brasil é um país aberto ao diálogo, ao debate. Nesse sentido, sentimos a possibilidade da interação, né? Foi bem importante que o presidente da Cúpula dos Povos foi, no encerramento da cúpula, presencialmente receber o documento final, junto com alguns ministros do governo, né? Mostrando como a instituição precisa escutar os povos, né? Então, esta é uma característica desta COP30 que esperamos possa marcar também os próximos eventos das COPs do futuro. Agora, eu queria que você me falasse também, Padre Dário, sobre o documento final da Cúpula dos Povos, porque ao final desse evento, da Cúpula dos Povos, é sempre divulgado, publicado um documento com algumas demandas, né? Olha, foi um desafio chegar a esse documento final. Imagina, 30 mil pessoas, né? Chegaram a um documento de 4 páginas, com tantas ideias, e inclusive ideias que não vinham só desses dias, porque, como você disse, faz um ano que a Cúpula dos Povos está se preparando. Então, criamos 6 grandes eixos temáticos. Esses eixos vinham discutindo em nível local, nacional e também internacional sobre esses vários temas. Trouxeram suas propostas na cúpula, que foi de 3 dias, 4 dias, debateram esses temas em grandes plenários e também em atividades autogestionadas menores, né? E depois, imagina, recolher tudo isso para uma síntese foi um esforço incrível, mas eu acho que se chegou a definir o essencial com respeito ao direito à terra e território, a questão de denunciar as falsas soluções, a questão da importância da saída dos combustíveis fósseis, a importância de repensar o mundo urbano, mas também de defender as florestas e os povos da terra e das águas. A questão das mulheres, o grande protagonismo das mulheres, que são aquelas que mais sofrem, mas aquelas que também mais têm propostas. E, finalmente, a questão internacional, o debate da paz, né? Porque aprendemos nesta Cúpula dos Povos que não tem como separar a paz com a natureza da paz entre os povos, né? Se queremos falar de paz, temos que realmente pensá-la de modo orgânico, inclusivo, né? É importante a nossa presença como uma igreja profética, como uma igreja que testemunha o Evangelho, que de fato procura vivenciar essa solidariedade, essa comunhão com os pobres. Nesse sentido, eu diria que é muito importante o nosso compromisso, a nossa luta, e a Cúpula dos Povos é exatamente essa expressão de luta, essa expressão de resistência, essa expressão de lutar pela vida e vida com dignidade, e também, claro, defender a casa comum. É o objetivo de todos nós, é um compromisso nosso como igreja, como povo de Deus. Agora, Dom Valdeci, um dos pontos que a igreja tem falado, inclusive o documento que foi apresentado do Cone Sul, é a questão do financiamento, que os países do Sul, eles ainda têm do Norte ainda tem uma dívida com os países do Sul, né? Exatamente. Então, eu acho que o empenho também dos povos
principalmente a maioria dos povos tradicionais, dos povos originários, é exatamente fazer essa pressão, né? Aquilo que nos tiraram, toda a riqueza que tiraram de nós, aquilo que eles devolvem não é favor para nós de maneira nenhuma, não é esmola, mas estão simplesmente pagando uma dívida social, uma dívida de tantos e tantos irmãos que perderam a vida. Então, nesse sentido, preservar é um compromisso nosso, mas é o compromisso daqueles e daquelas que ao longo do tempo também exploraram, né? Então, nesse sentido, é importante toda essa pressão popular. Eu sou da comunidade Bento Rodrigues, que foi o primeiro distrito a ser destruído pelo rompimento da barragem de Fundão. A gente sempre espera que o governo olhe pelo povo, mas estando aqui em Belém e participando dos movimentos, né, eu vejo que não é bem assim que está acontecendo, porque a COP30, a COP do povo é aqui, onde o povo precisa ser ouvido, e aqui não tem nenhuma autoridade, né? E onde as autoridades estão, a gente não consegue acessar. Então a pergunta que fica, a COP30 é para quem? Para quê e para quem? Né? As autoridades deviam estar aqui ouvindo o povo, então deixar que o povo entre para ser ouvido. Mas eu espero que eles tenham consciência das ações que eles estejam tomando e que consigam fazer diferente, para que mais crimes como o Mariana e como o Brumadinho não aconteçam. Foi uma importante decisão da Justiça Internacional Inglesa contra a BHP, que é parceira da Vale no crime de Mariana, e a gente espera também que siga esse processo, porque em Brumadinho há também um processo internacional contra a Tuvisud, que é a alemã. Esse é o caminho da justiça. Não existe um crime em Mariana, um outro crime em Brumadinho, tudo está interligado. Essa questão da engenharia criminosa, mesmo modelo predatório de mineração. Minas Gerais fez acordo com as mineradoras. A gente quer justiça. Então, os dois crimes estão interligados. Nós manifestamos a solidariedade a todo o povo, principalmente aos atingidos, às comunidades. É claro, é uma vitória pequena, mas é muito expressiva para que a gente continue, inclusive, barrando as atrocidades dessa mineração predatória que acontece em nossos territórios. Por isso que estamos aqui também na COP30, para dizer não às falsas soluções, apoiar os povos originários, apoiar as NDCs dos indígenas, os quilombolas, pescadores, agroecologia, tantas pautas que estão de acordo com a nossa ecologia integral. Laudato Si. Infelizmente, a COP é um espaço onde também as empresas aparecem para enverdecer seu rosto e para deixar que engolamos propostas que não são as propostas que as comunidades com que a igreja trabalha lá na base aceitam. Então a igreja aqui é voz das comunidades que estão nos territórios e que têm suas próprias propostas. Enquanto na Blue Zone as discussões acerca da COP30 eram tomadas, na Green Zone muitas empresas mostravam alternativas sustentáveis, tentando vender uma pauta como sustentável, mas que a população precisaria desconfiar dessas alternativas. Bom, a COP30 entrou também para a história como uma das que mais teve a participação do povo. A articulação de movimentos sociais, coletivos, ONGs, associações ajudou a pressionar os governos, ministros de estados para que as decisões atendessem à necessidade da população que sofre com as alterações climáticas. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui no nosso Aparecida Debate especial da COP30, mas daqui a pouco a gente volta. O Aparecida Debate está de volta e debate não faltou durante a COP30. Infelizmente, os países que são contrários à transição energética levaram a melhor. Afinal, no documento final, só pode entrar como registro aquilo que foi aprovado como consenso. Várias entidades participaram dos debates, inclusive a Igreja Católica, que aprovou e mostrou como a justiça social está ligada à justiça ecológica.
A Igreja Católica participou de uma forma muito ativa na COP30, não só com as pré-COPs, mas também enquanto delegação da Santa Sé nas discussões de alto nível aqui durante esses dias de COP30. Dr. Melilo, que é conhecido nosso da TV Aparecida, inclusive do Aparecida Debate, integrou a equipe de delegação da Santa Sé. Dr. Melilo, eu queria que você falasse para nós a importância da Igreja Católica ter uma delegação formal enquanto Vaticano. O Vaticano é um Estado parte da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima. Portanto, é a quinta vez que está presente em uma COP. Mas nós temos o apoio de várias organizações católicas, a presença de cardeais, bispos, leigos, padres, todos envolvidos no debate climático. Eu tenho a impressão que foi a COP, talvez por ser no Brasil, na América Latina, onde houve a maior participação da Igreja como um todo num processo de discussão e negociação sobre as mudanças climáticas. Qual a avaliação que vocês fazem dessa participação enquanto delegação, das propostas que vocês trouxeram? Eu creio que nós temos um grande legado, e o legado é a doutrina social da Igreja, o legado é o magistério do Papa Francisco, como também do Papa Leão XIV, e tudo isso nos deixa com uma tranquilidade de uma missão cumprida. Remains a living symbol of creation with an urgent need for care, but we must be honest. It is not the agreement. A gente sabe que o Papa Francisco teve um papel fundamental no Acordo de Paris, com a Laudato Si. Agora, Papa Leão XIV envia uma mensagem também à COP30, falando da articulação da força política que é necessária para vencermos as alterações climáticas. Como que a gente pode ver o papel do Papa Leão nessa questão climática mundial hoje? Indo diretamente ao ponto, diz o Papa Leão que precisamos de ações concretas. Não dá mais para ficar conversando e sem agir. E eu creio que essa fórmula precisa que o Papa Leão coloca a questão é aquela que todos nós devemos seguir com muito afinco, com muito ânimo e com muita esperança. Qual foi a representatividade, sobretudo da América Latina, que tem um diferencial? Ser igreja na América Latina é diferente. Então, quais as contribuições da América do Cone Sul? Eu creio que contribuir com o diálogo, com a construção das pontes, com a percepção da diversidade cultural e também da força, especialmente das mulheres, especialmente dos povos indígenas. Si solamente se está dando largas al asunto y que haya lobistas de las empresas extractivas tratando de incidir para que no avancen las negociaciones, no va a haber un cambio. Y realmente esperamos que con la presencia de muchos pueblos indígenas, actores sociales, se dé ese cambio que tanto necesita el bioma amazónico, que está en un punto de no retorno. Ahora, como se ama una institución que nace desde un clamor de las bases, estamos presentes aquí para también dar nuestra perspectiva de cómo estamos viendo toda esta crisis climática dentro de un contexto global y cómo debemos responder a los requerimientos de los pueblos amazónicos. A população indígena, os povos indígenas, são os guardiões da Amazônia. E vocês têm muito a ensinar também para o restante do mundo em como preservar a natureza. Pienso que en el conocimiento de los pueblos indígenas hay muchas soluciones que podrían ser muy útiles dentro de estos espacios y dentro de las decisiones o los planes que se vayan llevando adelante. Los bosques más protegidos están en territorios indígenas y eso tiene que ser reconocido. No solamente ver como iniciativas de mercado, sino más bien ver como iniciativas de conservación de la vida del planeta. Y el Amazonas tiene que ser visto por eso, por permitir que el planeta pueda continuar respirando, teniendo equilibrio y aportando a la humanidad con algo que es mucho más que recursos extractivos, con algo que es la vida y el equilibrio del planeta. La Amazonía es el pulmón de la humanidad. La Amazonía da vida. En la Amazonía están nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos ribereños. Necesitamos el cambio, porque si no hay cambio, si no hay conversión, si no hay cambio de mentalidad, los afectados son los más pobres, los más alejados, los que están en la Amazonía, los que están en los Andes. Por tanto, yo espero este cambio, esta reacción
querer de verdad, de corazón, estructuras y gobiernos y autoridades cambiar el modo de vivir, de actuar y de decidir en nuestros gobiernos, en nuestras ciudades, en nuestra América Latina y el Caribe. Nosotros desde el año pasado estamos trabajando en todas las redes de América Latina y el Caribe, pero no solo América Latina y el Caribe y Brasil, sino hemos trabajado juntos África, Asia, todas las redes que están relacionadas a este tema. Por tanto, no vamos cada uno por su lado, vamos como una familia de creyentes, incluso con los no católicos, trabajando juntos por este tema. Por tanto, queremos seguir trabajando post-COP30, seguir haciendo incidencia en los gobiernos, en las sociedades, en todos los ámbitos. Nuestra voz es profética, seguir denunciando, pero también anunciando, por supuesto, la palabra de Dios, Evangelio, el reino de Dios. Nunca uma COP teve uma participação tão grande da igreja, a partir das pré-COPs que fizemos nas grandes regiões do Brasil, com a participação bonita do povo, dos bispos, padres. E segundo, agora, essa presença atuante aqui. O documento que o Sul Global apresentou foi protagonizado pelo Brasil, pela Conferência dos Bispos e por todos aqueles que entenderam que temos os mesmos problemas. E por isso é importante nos unir. Então a igreja está aqui, tem sua presença, tem sua fala e graças a Deus estamos conquistando a Laudato Si na prática. Papa Francisco nos deixou esse legado, Papa Leão agora nos dá ainda mais entusiasmo e queremos dizer ao mundo que sim, a casa é a casa comum, é dom de Deus, nosso planeta tem que ser cuidado e as pessoas cuidadas também, tanto quanto cuidamos do planeta. Esse elo com os bispos de outros países vem reforçar também essa comunhão da Igreja Católica em busca do cuidado com a casa comum, né? Então é um espírito de comunhão também. E essa crise climática, ela tem atingido os mais pobres. E esse é o ponto de partida que a igreja, porque tem preferencialmente os pobres ao seu lado, ela quer ser a voz daqueles povos vulnerabilizados pela crise climática. Então essa unidade, esta comunhão das conferências do Sul Global é, em primeiro lugar, em nome dos pobres. Institucionalmente, isso mostra que a igreja ainda tem uma articulação e um poder de propor diálogos dentro da sociedade ainda muito relevantes? Sim, claro, sobretudo dentro daquilo que são as instituições. Nós conseguimos dialogar, tanto é que conseguimos dialogar com a ONU, tanto é que conseguimos colocar o Dom Jaime, o presidente da conferência, como um dos ouvintes ali participando nas discussões dentro da Zona Azul. O Vaticano também ali se faz presente com a sua delegação, o CELAM também se faz presente e a própria REPAN, né, que é a rede panamazônica da igreja. Então, para dizer que a igreja continua sendo um ator dentro dessas discussões e propondo sempre aquilo que vem dentro da linha da doutrina social da igreja. Como tem sido a articulação da REPAN nesse período de COP30? A gente sabe das pré-COPs no Brasil todo, mas nesses dias de COP, como tem sido, sobretudo aqui na Cúpula dos Povos? A REPAN, como sendo uma rede eclesial panamazônica, ela está presente em todos os espaços possíveis que discute os temas das populações amazônicas e dos ecossistemas amazônicos, aquilo que o Papa Francisco chamou de ecologia integral, as comunidades e a natureza. Por isso, para a COP, nós viemos já de um processo continuado de participação em várias articulações a nível panamazônico e a nível internacional, para articular muitas organizações e conectar com os gritos que vêm dos direitos humanos, da questão da soberania alimentar, do cuidado com os ecossistemas, com a grande crise hídrica. E quando temos uma COP sobre a mudança climática, que dizemos uma crise climática grave, é uma síntese de todos os problemas que nós precisamos afrontar para cuidar da vida, para defender da vida. Por isso temos aqui representantes da REPAN de vários países, como do Peru, da Colômbia, do Brasil, da Guiana Francesa, nossos correspondentes internacionais
continentes, e muitas outras pessoas que, digamos, não são da nossa estrutura da Repam, porque a Repam é uma rede, mas são associados, amigos, cooperantes da rede de muitas instituições, porque não somos proprietários dos processos, nós somos articuladores de uma grande rede do bem e do cuidado, do bem viver. Essa incidência aqui, essa pressão popular, essa articulação, ela faz a diferença nessa tomada de decisões entre os chefes de Estado e as delegações diplomáticas? Ela faz a diferença e são muito importantes, porque nós estamos voltando a uma COP democrática. As últimas COPs estiveram em países onde não tinha uma vivência democrática e houve muito pouca ou quase nada participação popular. Por quê? Para além das decisões de comando, de governo, de finanças, que é muito importante, existe a mudança de consciência. O que nós precisamos é gerar uma nova consciência planetária. E os movimentos sociais é que fazem isso. E isso vai gerando uma consciência política que vai depois chegar a decisões de cargos eletivos, de políticas públicas, falando numa linguagem religiosa, uma educação e uma espiritualidade ecológicas, para mudar aquilo que a humanidade está vivendo, um modelo muito consumista, muito explorador, diríamos até depredador, e nós precisamos salvar o quê? Nós precisamos salvar a nossa vida neste planeta, então nós não podemos continuar estragando o planeta. E, além do mais, a pressão política é muito importante, porque a força que vem do popular deve tocar o sistema político e financeiro macro. Nosotros promovemos la sinodalidad, es decir, caminamos juntos con los pueblos originarios de toda la Amazonía, que comprende 9 países y 108 jurisdicciones eclesiásticas en el territorio amazónico. Y nuestra finalidad es visibilizar a aquellos que hasta hace poco eran invisibles. Por otro lado, también la preocupación de que la Amazonía está siendo deforestada, dilapidada, y si llega al 20% de la deforestación, ya no puede cumplir su rol importante para la región y para el mundo, para purificar el aire y darnos el oxígeno en el mundo. Estamos contra el tiempo, porque hay una pequeña ventana que se nos ha todavía mantenido abierta para poder juntos resolver este problema que nosotros, como personas humanas, como gobiernos, como empresas, como iglesias, tenemos que unirnos por el bien de la humanidad. E para fazer esses registros, jornalistas do mundo todo também estiveram presentes. Uma sala destinada a esses jornalistas, o Media Center, registrou cada passo dessas decisões que podem influenciar no futuro da humanidade. Já na reta final, nos últimos dias da COP30, um incêndio marcou tristemente a história da COP no país, no nosso Brasil. O incêndio, que teria começado em um estande em um pavilhão da África Oriental. Ninguém se feriu, mas é claro que gerou um grande tumulto. A Zona Azul foi evacuada e gerou um atraso também nas negociações. Os jornalistas destinaram a sua cobertura não só no texto final, mas também nesse episódio. Todo o pavilhão foi evacuado, demorou-se para retornar às atividades e o Brasil já tinha sido alertado de toda a infraestrutura que havia sido preparado para a COP30. Na semana anterior, uma grande chuva fez com que parte dos pavilhões fossem alagados. E isso também influenciou na imagem do Brasil como grande anfitrião da COP30. Fique ligadinho aqui no Aparecida Debate. No próximo bloco você vai ver a articulação da Cúpula dos Povos. Estamos de volta com o Aparecida Debate especial da COP30. Bom, todo mundo já percebeu que as mudanças climáticas são realidade. Aqui no Brasil mesmo, quantas tragédias ambientais nós presenciamos. As chuvas intensas no Rio Grande do Sul, os crimes ambientais cometidos como Brumadinho em Mariana, as queimadas que se alastraram pelo Pantanal e pelo Cerrado Brasileiro e sem falar da seca no norte do país. Todo mundo já percebeu que as alterações climáticas são realidade.
A Igreja Católica esteve presente auxiliando as pessoas que sofrem nessas realidades, mas também conscientizando sobre a necessidade da proteção ambiental. A campanha da Fraternidade deste ano falou sobre ecologia integral, tentando alertar que estamos de um ponto sem retorno em relação ao aquecimento global. Você vai ver agora como a Igreja Católica se preparou para as discussões na COP30. A Igreja Católica se articulou antes da COP30 com as pré-COPs, colhendo as demandas por todas as regiões e biomas do país, articulando também as necessidades dos povos que vivem nessas regiões. Durante a COP30, a Igreja também se fez presente na Zona Azul, por meio da delegação da Santa Sé, mas também na Cúpula dos Povos e também na Zona Verde. Nós vamos conversar agora com o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também presidente do CELAM, o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime. Gostaria que o senhor fizesse um balanço das atividades da igreja na pré-COP e como ela influenciou nas demandas aqui dentro. Eu nunca participei de um evento como este, para mim foi a primeira vez. No entanto, aquilo que nós ouvimos foi que talvez tenha sido a maior participação da igreja num evento como este. E de uma forma extraordinariamente bem articulada, envolvendo não só a Igreja Católica no Brasil, mas todo o continente latino-americano e caribenho, a África, a Ásia, de uma forma toda particular. A carta que o Sul Global lançou aqui durante a COP certamente fez e continuar fazendo história. Uma mensagem articulada, construída a muitas mãos, iluminados pela doutrina social da Igreja, a tradição da Igreja e o Santo Evangelho. Certamente sim, creio, os frutos nós colheremos no futuro. Precisamos certamente de coragem para a implementação das possíveis decisões aqui que os países, as nações construirão, mas ao mesmo tempo não podemos ficar esperando dos governos. Eu creio que toda transformação começa a partir das nossas comunidades, da nossa gente, a partir de uma consciência social característica. É a partir dos pequenos, é a partir dos territórios que as transformações desejadas haverão de se tornar mais rapidamente implementadas. A igreja tem um histórico também de tratamento dessa questão pelas campanhas de fraternidade e justamente neste ano também sobre a ecologia integral. Ela está assumindo um papel protagônico junto com as organizações não governamentais, mas organizações governamentais também. Tanto é que estamos no contexto desta conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que é uma coalizão global em função de reverter essa situação que é de muito perigo e já de catástrofes, não é? E nesse sentido, então, a Igreja, sobretudo do Sul Global, que envolve a América Latina, Caribe, a África, a Ásia, com solidariedade também da Igreja no Norte, evidentemente, mas tomando também esse papel protagônico de, como coalizão de igrejas, numa perspectiva também interreligiosa, fazer propostas de ação. Não somos técnicos, não somos os científicos, mas adotamos também critérios técnicos e científicos, nos guiando por princípios morais e, evidentemente, pastorais, educando o nosso povo a ter consciência da problemática, porque muitos são negacionistas, não entendem, então tem que criar uma consciência cada vez mais ampla sobre esse problema, para que nós também possamos contar com uma ampla participação de todos os segmentos da sociedade nas soluções. Se trata de coalizão, então se trata também de buscar um planejamento de ações globais. Aí está o grande desafio, porque diretrizes, propostas, roteiro vão sendo construídos, mas os planos de ação têm que ser muito participativos. Isso significa criar também comportamentos sociais e econômicos diferenciados, não é? Construindo laços de solidariedade, de cooperação e superação da extrema pobreza.
significando então que existe um grito da terra, mas existe também um grito dos pobres. Andrieta, um dos pontos desse documento, que foi divulgado também agora com os cardeais, fala sobre esse negacionismo. E como combater esse negacionismo? Seria um grande desafio no mundo de hoje? Sim, é claro que existe um déficit educacional que incide muito na falta de conhecimento dos problemas de toda a ordem. E daí o papel da ciência, e daí o papel da educação, daí o papel dos meios de comunicação, de todas as entidades, particularmente as igrejas que têm capilaridade. Então, ajudar a ter esclarecimentos, né, e conhecimentos e, ao mesmo tempo, sensibilidade à questão. E daí também a proposta, então, de nos unirmos, né, num projeto pedagógico. O próprio Papa Francisco lançou também um projeto de educação global, né? E daí conjugarmos, então, esse projeto também com o projeto que é de transição justa do ponto de vista ecológico. Foram momentos de exposição, de perceber como a igreja ela está envolvida na questão da mudança climática. Mas como está presente também no pensar o futuro. Como ela não está ausente do debate, como deseja participar do debate, mas também como tem propostas concretas. E sempre de novo retomando o caminho iniciado ou traçado pelo Papa Francisco, que Papa Leão XIV está dando continuidade. Então essa presença ela é muito importante. Inclusive eu tenho a impressão de que ela pode sim levar mais esperança para essa realidade que está sendo assim comprimida e está indo para um momento decisivo da nossa humanidade e da Mãe Terra. A igreja ela leva a esperança. A igreja não tem medo do debate, ela é aberta ao diálogo, está muito atenta à escuta, mas ela também tem o que propor. O mais importante é abrir o horizonte da compreensão. A mudança climática ainda está sendo vista e analisada apenas a partir de um modo de compreensão. O Papa Francisco nos apresentou um outro modo de compreensão e que a Conferência Episcopal do Brasil há muitos anos vem insistindo, que é o horizonte do cuidado, não é o horizonte da dominação, não é o horizonte da destruição, é o horizonte da fraternidade universal que propõe São Francisco de Assis. Enquanto esse horizonte não ficar mais claro, todos os outros debates não vão levar, no meu modo de ver, a lugar nenhum. A Laudato Si e a Laudate Deum são documentos certamente paradigmáticos, né? E eu destacaria também o documento agora que o Papa Leão publicou, né? A Dilexite, onde ele trata da questão da pobreza, e a questão climática tem muito a ver com a questão do pobre e da pobreza. São documentos que marcarão a história da doutrina social da Igreja. O Papa Leão tiene experiencia de América Latina, tiene experiencia de la Amazonía. Entonces va a ir en la misma línea de los documentos del Papa Francisco, Laudato Si, Laudate Deum, todo este documento, cuidar la casa, no destruir. La casa es de todos y tenemos que cuidar, protegerla entre todos. Ya en sus mensajes nos han dicho, tiene que haber ese cuidado a los pobres, ese cuidado a los alejados, a los de la Amazonía. Yo pienso que va en la misma línea del Evangelio, tanto decir Papa Francisco del Evangelio, de la palabra de Dios, y eso es palabra de Jesús, por supuesto, ¿no? Essa agenda é uma agenda que agora cobriu basicamente todas as atividades humanas. Por isso havia aqui uma variedade imensa de atores e de personalidades e que buscaram não só apoiar a negociação, mas também apoiar todo o exercício de implementação
que se desenvolveu ao longo da COP30, mostrando uma quantidade impressionante de iniciativas, as mais variadas, não só no nível subnacional, mas no nível científico, no nível do setor privado, no nível da sociedade civil, ou seja, o debate na sociedade foi muito intenso. E, claro, com a sociedade civil discutimos a cúpula dos povos, discutimos a participação intensa dos indígenas na COP, conversamos sobre a participação dos movimentos sociais na COP e do quanto a questão de transição justa é absolutamente essencial. Tenho visto muita manifestação de grupos femininos, muito pelas mulheres, agora mesmo, as indígenas se fazendo presente e dizendo tudo que está sendo negociado é negociado de grupos por grupos. Ninguém fala da mulher, porque é a mulher que cuida da casa, é a mulher que é responsável pela criação da prole, é a mulher que provê comida. No fim, a mulher trabalha, elas dizem, 5 vezes mais, e ninguém está dizendo o quanto vai para a mulher desses financiamentos. Isso eu tenho ouvido de pescadoras, de marisqueiras, quer dizer, tanto a gente do mar, das caiçaras, dos quilombolas, dos indígenas, né? Como do pessoal de terras mais para o interior. Eu vou falar de algo que é bastante animador, que é o nosso TFFF, aonde vocês estão todos o tempo todo perguntando como as coisas estão evoluindo, e tivemos a alegria de que a Alemanha fez o anúncio do seu aporte. E esse aporte, como ele disse, obviamente, que o presidente ainda está instando, né, o concurso entre Alemanha e Noruega, mas na ordem de 1 bilhão de euros para o TFFF, graças a todo o esforço que vem sendo feito e numa demonstração de que, de fato, esse instrumento de financiamento global é um instrumento muito bem desenhado, muito bem estruturado e que começa a dar as respostas. É preciso que a gente diminua a emissão de gás de efeito estufa. E se o combustível fóssil é uma coisa que emite muito gases, nós precisamos começar a pensar como viver sem combustível fóssil e construir a forma de como viver. E falo isso muito à vontade, porque sou de um país que tem petróleo. Sou de um país que extrai 5 milhões de barris de petróleo por dia. Mas também sou de um país que mais utiliza etanol misturado na gasolina. Sou de um país que produz muito biodiesel e o nosso óleo diesel já contém 15% de biodiesel misturado. Sou de um país que tem 87% da sua energia elétrica limpa. E eu quero que todos tenham. E para isso os países pobres têm que ser ajudados pelos países ricos. Um dos pontos que tem sido levantados aqui na COP é a questão do financiamento para a transição energética. Como que a igreja vê esse financiamento? Quais seriam os principais pontos para favorecer a justiça climática? É muito urgente que este financiamento seja consistente, seja público, portanto, temos uma certa perplexidade a respeito de financiamentos privados, sobretudo do sistema financeiro, porque é um sistema instável, é uma aposta muito perigosa que não garante continuidade. Há propostas aqui como aquela dos fundos para as florestas, TFFF, que são bastante precárias do ponto de vista da sua solidez e também do seu tamanho. Ao contrário, a grande insistência para investimentos públicos dos países, sobretudo do norte global, que tem uma dívida ecológica relevante a ser paga e que sejam imediatamente estabelecidos num roadmap, num percurso a ser estabelecido. Esses fundos devem ir, para concluir, diretamente às comunidades. Esse é o outro risco.
fundos que vão para os governos, ou pior ainda, para o controle de empresas para administrar projetos nos territórios, são bem perigosos. A gente tem experiências muito interessantes de fundos de povos indígenas ou quilombolas que há anos estão funcionando e que demonstram que sim, as comunidades sabem administrar da maneira melhor dinheiro, porque são elas que habitam o território onde o dinheiro é investido. Só debater esse fundo para conservar as florestas não é suficiente. Não é suficiente porque não mudou a compreensão da utilização das florestas, do desmatamento, do garimpo, da mineração, tudo isso que é só dinheiro é só lucro. Não mudou o horizonte. A natureza ainda não se tornou irmã. Isso é quase assim ilusório pensar, mas é a partir disso que vai mudar a compreensão. O fundo ele é importante, eu espero que ele deixe de ter o vazio do fundo, haja contribuição, para que nós possamos, junto das comunidades ribeirinhas, dos povos indígenas e também das florestas, retomar muitos elementos que nós temos debatido. O grande problema é a cooptação, é a compra, a precificação, é o dinheiro mandando em tudo. O Estado tem que defender, são as populações, e aí você tem uma precificação desonesta. Porque a natureza é sagrada, os povos são sagrados, os direitos são sagrados. Não tem preço, a vida não tem preço, né? Não está à venda, a vida não está à venda. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de transição justa. A transição justa que vem desde os pobres, desde os de baixo, não dessas empresas que estão negociando com o Estado. Porque isso daí é maquiagem, é capitalismo verde. Não é o que a gente pensa sobre que seja ecologia integral. Qual o legado que a COP30 no Brasil vai deixar? Ficamos muito contentes, apesar da grande demora, do grande déficit que ainda existe, com a decisão ontem do governo federal de marcar 10 terras indígenas, algumas delas enormes, mais de 2 milhões de hectares, né? Isso era uma exigência grande, acho que é uma vitória dos povos indígenas, queremos parabenizar, porque isso não foi de graça, foi com muita pressão, com muita resistência, precisa essa resistência continuar, porque, como digo, o número de terras ainda a serem demarcadas, prontas para serem reconhecidas, é ainda muito grande, quase 90. Então, precisa continuar, mas é uma vitória importante. A luta contra o desmatamento para a reflorestação está avançando bem. Achamos que esse é outro tema que precisa agora seguir monitorando para que se mantenha esse nível. E depois tem o grande tema da saída dos fósseis, né? Do abandono do petróleo. Esse é um desafio grande que ainda precisamos cobrar com intensidade. Temos compromissos do Brasil nas famosas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, que relançam os movimentos populares, a igreja, os sujeitos da sociedade civil, com toda a autoridade de cobrar deste governo e dos próximos para que o que está sendo estabelecido como meta dessa COP não seja abandonado ou não seja assim enganosamente esquecido numa gaveta. A expectativa é essa, consciência e ação em prol da casa comum como guardiães da vida que nós somos. Então, uma igreja que é uma voz profética porque denuncia as feridas socioambientais, mas também anuncia o reino de Deus, o reino da vida, da justiça. Nós somos interligados com toda a criação e devemos cuidar de tudo que Deus nos deu como graça. Apesar do Acordo de Belém ter sido assinado com várias ressalvas pelos cientistas, esse já foi um grande passo na luta para a defesa do planeta Terra. A gente sabe que precisamos caminhar muito, inclusive quando se fala de transição energética. Deixar de utilizar os combustíveis fósseis é necessário e urgente para conter o aquecimento global. Mas apesar das discussões e dos acordos serem firmados em Belém, no Pará, no dia a dia nós também podemos fazer a nossa parte, desde o lixo que precisamos aprender a separar e a reciclar, até o consumo consciente e até mesmo apoiando as iniciativas de proteção do meio ambiente. O Aparecida Debate de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa cobertura da COP30 lá no YouTube da TV Aparecida.
Uma boa noite para você. A gente se vê.